Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre decomposição em fatores primos ou escrever a forma fatorada de um número. Sabe como fazer? Ainda não? Então vem aqui comigo que eu vou te explicar agora. Bom, primeira coisa, o que é decomposição? O que é decompor alguma coisa? É como se a gente fosse desmontando algo. Então, se eu vou fazer a decomposição de um número, eu vou ter que desmontar esse número, mas no nosso caso não vai ser de qualquer forma não. Eu preciso fazer isso usando fatores primos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número e vai fatorar. O que é fatorar, Michela? Fatorar é escrever um número em forma de multiplicação. Então, vamos tentar juntar todas essas ideias aí. Eu preciso fatorar um número, ou seja, eu tenho que escrever um número em partes, tá? Decompor. Mas, fatorar, eu preciso usar multiplicação. Então, eu vou escrever esse número como uma multiplicação de outros números. Mas, esses números precisam ser primos. Pareceu confuso? Mas na verdade não é não. Vamos lá, só dar uma olhadinha. Bom, então eu tenho 10. A gente vai escrever esse 10 como uma multiplicação de números primos. É só isso. Como que a gente faz o 10, então, usando números primos? A gente vai usar o 2 vezes o 5. A Michela, tá, o 2 e o 5 é primo, mas o que são números primos? Na aula anterior a gente falou sobre esses números primos. Pra você que perdeu, não preocupa, tá? Tá tudo em uma playlist, tá? Na descrição do vídeo tem o link dessa playlist, aqui nos cards também. Então depois corre lá e confere todos os outros vídeos. Bom, números primos então são os que dividem por ele mesmo. Então a gente tem alguns números primos. Olha, eu tenho 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai, tá? Então, eu usei o 2 e o 5, que são números primos. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu escrevi a forma fatorada do 10. Escrevi ele como uma multiplicação. E aqui, ó, a gente fez a decomposição em fatores primos, porque o 2 e o 5 são números primos, tá? Quando os números são pequenininhos, ok, mas igual o 48. Como que a gente pode escrever o 48 usando números primos? Nossa, Michela, agora eu não sei, porque eu vou fazer o 2 vezes quanto? Ou será que só o 2 e um outro número é suficiente? Não sei, como que eu faço? Bom, vamos pensar o seguinte. Uma das maneiras da gente escrever o 48 é o quê? O 6 vezes 8. Mas nem o 6 e nem o 8 são números primos. Mas, olha que legal. O 6... eu consigo escrever ele usando números primos. Eu consigo escrever o 6 como 2 vezes 3. Aqui tem um vezes bonitinho, né? E o 8, eu consigo escrever ele como o 2 vezes o 4. Olha que legal! Mas eu ainda tenho um probleminha aqui, ó. Esse 4, ele não tá aqui na lista de números primos. Mas o 4, eu posso escrever ele como 2 vezes 2. E agora eu só vou copiar o restante, tá? Vezes tem esse 2, tem o 3 aqui e aquele 2 de lá. Agora sim, eu tenho aqui, ó, uma multiplicação e usando somente números primos. Será que isso aqui tá certinho? Vamos conferir, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 2 igual a 48. Então, notem que eu consegui escrever o 48 usando somente números primos. E aquela ali, ó, aquela parte de baixo, que é essa multiplicação aqui, ó. Isso aqui, nossa, saiu a mesma cor. Deixa eu pegar outra aqui, gente. Só um minutinho. Porque tá sem cor aqui, né? Então, esse aqui, ó, é a forma fatorada do 48.
48, tá? Então, isso aqui é a forma fatorada. É pegar o número e escrever ele em multiplicação, tá? E aqui a gente está usando somente números primos. Então, essa aqui é a forma fatorada do 48. Michela, mas eu vou ter que fazer isso toda vez? Ficar pensando e multiplicando e tentando descobrir isso aqui? E não. Tem uma maneira que a gente usa para calcular essa fatoração, tá? Que é da seguinte maneira, eu vou fazer agora para vocês. Então, a gente vai pegar o número que eu tenho aqui, o 48, e vou colocar aqui, ó, um tracinho, tá? Ao invés de ficar descobrindo um número que multiplica por outro, que vai resultar no valor que a gente tem, a gente vai dividindo esse número. É como se eu fosse diminuindo ele até chegar em 1. E lembrando sempre, a gente precisa usar somente números primos. Até porque a gente está fazendo uma decomposição em fatores primos, tá? A gente está decompondo, a gente está aí, ó, separando o número, fatores de multiplicação, né? Eu falei para vocês da forma fatorada, e eu preciso de números primos, tá bom? Então, já tem a listinha aqui, vamos lá. O 48, o que a gente vai fazer? Vou procurar os números que eu consigo dividir o 48. Lembrando que, se o número é par, ele divide por 2. Então, uma dica aí, ó, já pode anotar uma dica para não esquecer depois. Sempre que tiver um número par, a gente vai dividir ele por 2, tá? Então, 48, vou colocar aqui, ó, 2. E aí a gente vai fazer a divisão. Ou a gente faz mentalmente, ou você faz a divisão aqui no cantinho e coloca o resultado, tá? No caso do 48, ó, como é dividido por 2, é a metade. A metade de 4 é 2 e a metade de 8 é 4. Então, eu tenho 24, tá? Agora, ó, o 24, ele também é um número par, não é? Como ele é um número par, eu posso vir aqui, ó, e dividir novamente por 2. 24 dividido por 2. Então, vamos pensar aqui, ó, vamos fazer mentalmente. 24 dividido por 2. Ah, Michela, essa eu sei. 24 dividido por 2 é 12. Então, eu venho aqui, ó, coloco o resultado da minha divisão. E agora eu tenho um outro número, tá? Se vocês quiserem, ó, é como se eu estivesse aqui, ó, tampando. E começasse tudo de novo. O 12 vai dividir por quanto aqui agora? O 12 ainda é par. Eu posso dividir ele por 2. Vamos fazer mentalmente. 12 dividido por 2, 6. Agora, olha como se isso aqui não existisse. O 6, ele divide por qual número? Ah, Michelle, eu sei, o 6 divide por 3 também. Mas ele é par, divide por 2. E agora, eu divido por 3 ou por 2? Quando a gente faz a forma fatorada, eu estou usando o quê? Multiplicação. E tem uma propriedade na multiplicação que a gente escuta muito. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui, se eu trocar os números de lugar na multiplicação, não vai fazer diferença nenhuma. Quando a gente está fatorando, a gente tem que ter na memória aí que esses números aqui depois vão ser escritos em forma de multiplicação, tá? Isso mesmo. Não vai ser uma multiplicação? Forma fatorada é multiplicação. Então, a ordem que você faz aqui não altera o resultado final. Então, pode tanto dividir por 2 ou pode dividir por 3, vai ser a mesma coisa. Como eu estou dividindo por 2 enquanto o número é par, eu vou dividir por 2, tá? E aí, 6 dividido por 2, vamos fazer a continha mentalmente, ó, 6 dividido por 2 é 3. Aí você vem aqui, coloca o resultado. Agora, ó, é como se aquilo ali não existisse se eu tivesse só 3. E o 3 divide por 3. E aí, 3 dividido por 3 é 1. Chegou em 1, acabou. Até porque o 1 só divide por 1. E aí, se eu dividir 1 por 1, é 1 de novo. E outra coisa, que o 1 não é um número primo. Então, chegou no resultado 1, acabou, tá? E aí, aqui, eu já tenho a forma fatorada do 48, ó. O que vai ser a forma fatorada aqui, então? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Michela, aqui ficou diferente daqui. Será mesmo? Lembra que eu falei que a ordem dos fatores não altera o produto? Aqui o 3 está em segundo lugar. Aqui ele está em último.
mas se você multiplicar vai dar o mesmo resultado. Ó, só para conferir, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16 e 16 vezes 3 é 48, tá? Então não tem problema se você quisesse começar dividindo por 3 ou dividir por 3 aqui, não tem problema nenhum, tá? Então tá aqui a forma fatorada do 48. Mas essa não é a única maneira de escrever a forma fatorada. Como a gente tem aqui uma multiplicação de números iguais, eu posso escrever essa multiplicação em forma de potenciação. Então, esse 2 que está repetindo aqui, ó, que apareceu 4 vezes, já tem 4 fatores, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Eu deixo 2, como tem 4 números 2 aqui, eu coloco aqui o expoente 4. E aí eu faço aqui o vezes 3. Então, tá aqui, ó, 48 pode ser 2 elevado à quarta potência vezes 3. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Olha só. Eu vou fazer até aqui, ó. Porque não vai caber de lá, não vai ficar muito... Então, tá aqui, ó. Eu tenho 2, e o 2 está repetindo. Então, vai ficar o 2. Quantas vezes o 2 apareceu? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, não vai fazer diferença a ordem. Porque no final, a gente só precisa contar quantas vezes aquele número apareceu. Aqui ele apareceu 4 vezes, vai ser elevado a 4, vezes, sobrou um 3 aqui. Então, ó, da mesma forma de lá, eu tenho o resultado final aqui, tá bom? Então, para fazer a forma fatorada, é isso aqui que a gente usa. E aí, só um detalhe, que muita gente acaba confundindo na hora de falar esse procedimento aqui. Quando a gente faz isso daqui, a gente fala, ah, você vai fazer o MMC? E não, isso aqui não é MMC. Por que não, Michela? É a mesma coisa. Para fazer o MMC, que é mínimo múltiplo comum, eu preciso ter 2 ou mais números, tá? Porque eu preciso encontrar um número que é comum àqueles valores que a gente tem. Quando você tem só um número aqui, tá? Você está fazendo a decomposição desse número. Então, muito cuidado. MMC é só quando tem 2 números ou mais aqui, certo? Tanto é aqui no MMC, depois que a gente tira os valores, a gente multiplica para encontrar o valor que tem aqui. Na forma fatorada, na decomposição, eu não faço a multiplicação final. E por que a gente não faz? Porque eu estou escrevendo só aquele número de uma outra maneira. Então, aqui, ó, se eu multiplicar, vai voltar para o 48. É aquela maneira de conferir se você fez corretamente. Quando você faz isso, a multiplicação aqui, ó, tem que ser o próprio número que eu tinha no começo, tá? Então, de novo, MMC eu preciso multiplicar para encontrar um outro número. Fatoração, eu só quero encontrar uma outra maneira de escrever aquele número. Então, são coisas diferentes aí. Mas, se você ficou meio perdido aí, a próxima aula é de MMC, viu? E vai ter MDC também. Então, para não perder, já se inscreve aí, ativa o sininho. Os vídeos vão ficar todos na playlist que eu falei para vocês, mas para não perder, ó, já ativa o sininho. E se esse vídeo está te ajudando, não deixa de me ajudar aí também, gente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário o que você está achando da aula. Como eu também, eu aprendi com amor e vamos lá resolver mais exercícios. Número 1. Escreva a forma fatorada de 80 e 153. Então, lembra como que a gente faz? A gente coloca aqui o número que eu tenho, no caso 80, e vou colocar a barrinha. E a gente vai começar a dividir esse número pelos números primos. Lembra que eu falei? Enquanto o número for par, a gente vai dividindo por 2. Então, 80 dividido por 2 é igual a 40. Então, a gente vem aqui e coloca o resultado aqui embaixo, 40. Agora, ó, lembra? Tem só 40. O 40 divide por quem? Também é par. Divide por 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. Coloca o resultado. Agora, 20 também é par. Vai dividir por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. O 10 também divide por 2. Então, vem aqui, ó, coloca o 2. E aí, 10 dividido por 2 é 5. A gente coloca o resultado aqui. Agora, o 5, ele divide por 5.
E o 5 tá aqui, ó, é um número primo. Então, eu posso vir aqui direto, ó, dividir por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, aqui eu já tenho a forma fatorada do 80, que é o quê? O 2, tá vendo que ele repetiu aqui? Então, eu vou colocar o 2. Quantas vezes ele repetiu? Então, 1, 2, 3, 4 vezes o 5. Então, essa aqui é a forma fatorada do 80. 2 à quarta vezes 5. Então, ó, 2 à quarta vezes 5 é a forma fatorada do 80. Tá, Michela, quando tem número par, eu vou dividindo por 2. Mas e aqui? Eu não tenho número par. Eu tenho um número ímpar. Eu tenho 153. E eu vou começar a dividir esse número por quem? Por 2. Nossa, ficou muito torto. Jesus amado. Deixa eu tentar retar um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Que isso? Deixa eu melhorar um pouquinho. Vamos lá. Então, 153 não divide por 2, como eu falei pra vocês, porque ele não é par. Mas por 3, será que ele divide por 3? E como que a gente faz para saber se o número divide ou não por 3? E aí a gente precisa dos critérios de divisibilidade. Sim, a gente já teve aula sobre isso, também tá aí na nossa playlist. Bom, a gente soma os algarismos. Então, ó, 1 mais 5 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 divide por 3. Então, 153 vai dividir por 3. Então, aqui, ó, vou colocar o 3. Mas quanto que é 153 dividido por 3? Sheila, não sei não. O que a gente faz então? A gente vem aqui no cantinho, vou fazer aqui mesmo, ó. 153 e divide por 3. Ó, 15 dividido por 3 é 5. 15 menos 15 é 0. Desce o 3, cabe 1. 1 vezes 3 é 3, quando a gente subtrai é 0. Vai ser então 51. Aí eu venho aqui, ó, coloco o resultado. Então, se você não souber o resultado de cabeça, você vai no cantinho e faz a divisão. No caso aqui, a gente já fez por 3, encontrou o 51. Aí tá, o 51, ele vai dividir por quanto? Hein? Será que ele divide de novo por 3? E aí, deixa eu só contar uma coisinha pra vocês. Se aqui tiver um número ímpar, tá? Não vai dar para dividir por 2 inicialmente, significa que ele não vai dividir por 2 em momento algum, tá? Ele não vai dividir por 2, certo? Então, não tem perigo de aparecer um número par aqui e dividir por 2, certo? Bom, então vamos lá, 51. Será que divide por 3 de novo? Vamos lá? 5 mais 1 é 6 e 6 divide por 3. Então, esse número também vai dividir. Quanto que vai ser então? Vamos fazer aqui, ó, 51 dividido por 3. Ó, 5 dividido por 3 vai caber 1. 5 menos 3 sobra 2. Desce 1, sobrou 21. 21 aqui, ó, vai caber 7. 7 vezes 3, 21. 21 menos 21 é 0. Então, ó, vai dividir sim por 3 e o resultado é 17. E o 17 divide por que número, hein? Qual número eu consigo dividir por 17? Se você continuar aqui os números primos, o que vai acontecer? Depois do 13, o próximo número primo é o 17. Então, o 17, ele é um número primo. Por isso que é tão importante a gente saber aí, ó, memorizar os primeiros números primos. Facilita e muito, tá? Ah, Michela, até quanto? Gente, pelo menos até o 29, tá? Memoriza até o 29, tá? Do 17 até chegar ao 29 são poucos números que faltam, tá? Então, é bom a gente saber. Porque apareceu o 17, na hora que você fala, esse número é primo. Só vai dividir por 17. Então, você vem aqui, ó, já coloca o 17. 17 dividido por 17 é 1. Então, aqui, ó, eu já tenho a forma fatorada. É o 3, que apareceu 2 vezes, então 3 ao quadrado, vezes 17. Ah, outra coisa aqui que eu esqueci de falar. Pode ser que você já esteja estudando aí e não use mais o x para multiplicação. Então, tranquilo colocar assim, ó, 3 ao quadrado vezes 17, tá? É a mesma coisa. E se você ainda não viu essa mudança do x para o pontinho, porque
bem tranquilo, tá? Coloca o x aí, tá certo do mesmo jeito. Não precisa sofrer com isso por enquanto, tá? Então tá aqui, ó. 3 ao quadrado, ou vezes 5. Olhei pra lá e coloquei o vezes 5. Ei, Michela, é vezes 17. Então tá aqui, ó. Ficou muito bonitinho, não? Mas então tá aqui a forma fatorada do 153. O número 2 diz assim, ó. Uma fatoração do número 1200 é 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. E aí o que ele quer saber? Qual é o valor de A mais B mais C? O que é A, B e C? São os expoentes, ó, A, B e C. Então, essa aqui é a fatoração do 1200, só que eu não tenho os expoentes. Tá, Michela, mas e aí? O que eu faço? Se ele está falando de fatoração e está falando de 1200, primeira coisa que a gente tem que fazer, fatora esse número. Depois que a gente fatorar esse número, a gente vai entender melhor o que é para fazer. Mas por enquanto, falou fatoração e deu um número aqui, você não sabe o que mais deve ser feito? Fatora. Vamos fatorar então? Então, ó, 1200 na forma fatorada, ó, vou dividir e vamos lá. 1200 é par, divide por 2. Então, 1200 dividido por 2, o que vai ser? Ó? O 12 dividido por 2, que é 6, com os dois zeros na frente. Pronto. Agora ainda é par, vai dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, com os dois zerinhos na frente. Agora eu tenho 2 de novo, que é um número par. Quanto que é 300 dividido por 2? 300 dividido por 2 é igual a 150. 150 ainda é par. Vamos colocar um 2 aqui de novo. Enquanto o número for par, a gente vai dividindo ele por 2, tá? 150 dividido por 2 é igual a 75. Agora, o 75, Michela, ele termina em 5, esse número divide por 5. Posso dividir? Pode. Vou colocar aqui então, ó, o 5. E quanto que é 75 dividido por 5? Michela, não tem nem ideia. Se você não sabe o resultado da divisão, você vem aqui no cantinho, como a gente tinha feito, e faz a divisão, tá? Mas nesse caso, o resultado vai ser 15. O 15 também termina em quê? Em 5. Então, eu vou dividir esse número por 5. E 15 dividido por 5 é igual a 3. Agora, o 3 divide por 3, que é igual a 1. Eu tenho aqui, então, ó, a forma fatorada do 1200. E aí, agora a gente vai colocar esses números aqui, ó. O 2 apareceu aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, tá aqui. Vezes o 5, que apareceu quantas vezes? 1, 2 vezes. Vezes o 3, apareceu só uma vez, tá aqui. Um detalhe, na hora da gente escrever a forma fatorada, para ficar mais organizado, a gente vai colocar essas bases aqui das potências em ordem crescente, tá? Só para ficar organizado, na hora de apresentar o resultado, você também faz isso, tá? Porque aqui tá 2, 5 e depois o 3. Então, a gente vai fazer o contrário. Vou colocar o 2, depois o 3, depois aqui o 5. E olha que legal. Aqui tá a forma fatorada do 1200. Ele disse que ia ser isso aqui. O 2 elevado a algum valor, o 3 elevado a algum valor e o 5 também elevado. Olha que legal. Vou colocar aqui embaixo do valor que eu tenho, ó. Ele diz que é 2 elevado a B vezes A, 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Então, vamos lá. Então, vamos descobrir agora quanto que vai ser A mais B mais C. A, B e C são os expoentes. Então, a gente só precisa olhar para os expoentes. O A é o que está aqui no 4, ó. Pronto. O C está aqui no 2. E o B? Qual que é o valor que eu tenho aqui? Eu não tenho nada, Michela. Então, é 0? Não. O expoente, ele vai dizer quantas vezes o número está aparecendo. Esse 3 não apareceu uma vez? Então, ó, é 1. Então, daqui, o que a gente tem?
que A mais B mais C vai ser igual a quê? O A é 4, o B é 1 e o C é 2. Somando, o que a gente tem? 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Então, A mais B mais C é igual a 7, tá? Então, esse aqui é um exemplo que costuma aparecer muito quando a gente está estudando fatoração, tá? Descobrir qual é o valor de A, B e C, quando ele quer saber, na verdade, quais são os expoentes da minha fatoração, tá bom? Então, esse aqui também aparece muito mesmo quando a gente está estudando, tá? Então, vamos lá, só recapitulando aqui. Sempre que pedir para fatorar um número ou decompor esse número em fatores primos, a gente vai fazendo a divisão desse número, tá? Usando apenas os números primos. Muito cuidado, tá? Já vi muito aí quando aparece um 9, a pessoa quer dividir por 9, um 6 quer dividir direto por 6 e não pode. Eles não são primos, tá? Então a gente vai fazendo a divisão até chegar na forma fatorada completa do nosso número, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de deixar seu like, tá bom? E você já sabe também que eu tô te esperando aqui na próxima aula. Então um super beijo e tchau!